Pessoal, tudo bem? Olá! Estou aqui nesse momento glorioso, na frente da telinha, para gravar mais uma aula de história para vocês. Qual vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje vai ser a colonização e a escravização na América. A América, ela foi colonizada por europeus, mas não foram somente os portugueses que colonizaram a América. Os espanhóis, os franceses e os ingleses também estiveram por aqui e tiveram suas regiões onde eles colonizaram e expandiram seus territórios. Qual que era o objetivo dessas colonizações? Bom, além da expansão territorial, essas colônias eram também um meio de enriquecimento. Eram chamadas colônias de extração. E através dessas extrações que eles faziam nessas regiões, eles acabavam então enchendo lá os seus tesouros, acabavam enriquecendo. Qual era o recurso que eles utilizavam para explorar então essas colônias? O que eles utilizavam para estar gerando lucros nessas regiões aí? Bom, aí começava o trabalho de mão de obra escrava. Começamos nesse momento então a falar sobre a escravização. Vamos ficar aqui dentro do nosso contexto brasileiro, falando da colonização e escravização dos portugueses no Brasil. No Brasil, os portugueses vieram para cá, se estabeleceram, criaram uma colônia e depois começaram a se desenvolver através da plantação de cana-de-açúcar. Para que desenvolvesse essa plantação de cana-de-açúcar e se expandisse, esse comércio que foi muito lucrativo para eles, havia essa necessidade de pessoas para estarem trabalhando. Então os portugueses eles começaram a trazer escravos da região da África para o Brasil. Havia uma região na África chamada Costa da Mina, que era uma região composta por Congo, Angola e Moçambique. Quando os portugueses chegaram naquela região ali, encontraram essa região fragmentada e havia uma crise política muito grande naquela região. Os árabes estavam lá capturando e negociando os negros, vendendo para outros países e muitas vezes trocando esses negros até por quinquilharias, levando mulheres para os seus haréns, vendendo crianças e separando famílias. Os portugueses chegaram lá, se beneficiaram disso, trouxeram muitos escravos para o Brasil e também venderam muitos escravos porque a escravização se tornou um comércio muito lucrativo para os países europeus. Não só utilizar a mão de obra dos negros, mas também vender os negros para outras regiões se tornava um comércio muito lucrativo para eles. No Brasil, esses negros, quando vieram trazidos para cá, sofreram muito com a plantação, sofreram muito na mão do senhor de engenho, dos seus donos, seus donatários, pessoas que muitas vezes oprimiam esses negros para que produzissem cada vez mais. Aliás, eu não sei o que era pior para o negro, o castigo físico ou o castigo de ter a sua dignidade roubada. Com a expansão da colônia, houve necessidade de pessoas para estar cuidando. Só que nesse primeiro momento, os portugueses eles não tinham condições de estar administrando as colônias. Então o que eles fizeram? Eles dividiram a colônia em 15 faixas que deram o nome de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias elas foram entregues na mão dos chamados donatários, que tinham a liberdade para explorar essas regiões através dos plantios. Essas faixas elas começavam do litoral até um determinado ponto que era dividido pela linha imaginária, que foi acordado lá no Tratado de Tordesilhas. Todas elas praticamente fracassaram. As únicas que deram certo foram as companhias de São Vicente e Pernambuco que tiveram sucesso. Fora isso, todas as outras fracassaram. E quais foram os motivos desses fracassos? Bom, primeira coisa, o isolamento, Ficaram muito distante do convívio com as outras. Depois, as doenças tropicais, o contato com os índios e os altos custos com o investimento na plantação acabaram levando essas plantações, essas capitanias hereditárias ao fracasso. Bom, depois disso, houve o chamado primeiro governo geral no Brasil. O que foi o governo geral? Quando, depois das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa enviou para cá um homem chamado Tomé. Esse Tomé foi o nosso primeiro governador geral. A sede do governo geral ficava em Salvador. Dali ele administrava todas as coisas do Brasil. Também haviam as câmaras municipais, que eram responsáveis pela organização social, a promoção de festas, administração de cultos religiosos, a punição de pessoas que comprometiam a ordem e o bem-estar da cidadania, da sociedade. Para concorrer a uma vaga, a essas chamadas câmaras, vamos dar o nome de vereadores,
Só quem podia concorrer eram chamados homens bons. Quem eram esses homens bons? Os homens bons, eles eram donos de escravos, donos de grandes propriedades, que tinham lá seus escravos que trabalhavam para eles. Será que eles eram tão bons assim? Eram portugueses ou descendentes de portugueses, que eram donos de grandes fazendas, proprietários de terras e também de escravos. Esses aí podiam se candidatar e se tornar vereadores nessas câmaras municipais. Aí fica um questionamento. Será que esses homens eram tão bons assim? Só por ser dono de terra, ter escravos, ter posses, era considerado homem bom? Esse tema, colonização e escravização no Brasil, é um tema que precisa ainda ser muito explorado aqui no Brasil, porque infelizmente ainda existem correntes que não acreditam que aconteceram tantas atrocidades com o negro aqui no Brasil e que nessas capitanias hereditárias, nessas plantações, nessas lavouras, não havia tanto castigos físicos assim. Mas a verdade é que esses negros aqui no Brasil, que trabalhavam nessas plantações, eles eram muito castigados, muito oprimidos sim. Já tinha a opressão de ter saído de suas terras e agora estavam numa terra distante, tendo que trabalhar, não tendo direito à própria dignidade, à própria vida. Além do trabalho árduo, das condições precárias de moradia, esses escravos também passavam muita fome e muitas vezes tinham que se alimentar de ratos que eles capturavam dentro das plantações. Depois de um bom tempo, foi criada a chamada brecha camponesa, que foi um meio que encontraram para que esses escravos conseguissem plantar e, através das suas plantações particulares, tirar de lá o seu sustento. E mesmo assim era uma pequena faixa de terra, muito pequena mesmo, e que algumas vezes até isso era tirado deles quando o seu dono lá achava necessário, por alguma forma de castigo, por alguma razão, tirar essa pequena plantação dele. Então, meu caro aluno, é importante pensar que foi através desse trabalho cansativo, suado, através desses maltratos que muitas potências europeias elas acabaram enriquecendo. É bom nós nos conscientizarmos disso e não esquecer jamais que essa história jamais deve ser apagada da nossa história brasileira, a escravização, ok? Eu quero dizer uma coisa para vocês, esse foi meu último vídeo, depois disso a professora Tati ela já vai estar voltando, Foi um período muito agradável estar com vocês, espero que tenham aprendido alguma coisa. Deixo aqui o meu abraço para todos os professores, a equipe do Planalto Canoense, todas as turmas de 7º e 8º ano que me aturaram durante essas aulinhas aí. E fiquem com Deus. Espero que em algum momento a gente se encontre de novo, tá bom? Tchau, tô indo, vazei!